Mercado do Café 2024, como as altas influenciam o consumo de café. Vamos saber mais detalhes no balanço do ano 2024, na segunda parte, com o economista Haroldo Bonfá da Faros Consultoria. Mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e Quai. Pesquise Paracatu Rural no seu favorito. Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. Muitos que acompanham o Paracatu Rural, que ficam por dentro das notícias do mercado do café, não são necessariamente produtores rurais, ou seja, são aqueles da ala exclusiva consumidora. E como as altas e as questões climáticas, que tanto interferem nas cotações, influenciam no preço do café na gôndola do supermercado. Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, ele é economista, proseou comigo e explica inclusive como funciona o chamado ciclo do café. Haroldo, a gente estava falando aí sobre clima, né, do que influenciou bastante aí o mercado nesse ano 2024, o mercado do café principalmente. O Brasil também sofreu um pouco com o clima, né? Seca, geada. Pois não podemos esquecer, nós tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Aquela inundação tremenda que prejudicou tanto e ceifou tantas vidas, né? Dos nossos irmãos rio-grandenses, mas fora isso, tivemos períodos de muita seca no Brasil, tivemos geada. E após a geada, houve o início das chuvas, ela durou pouco, houve depois aí um período maior de estiagem, né? O pessoal chamou até de veranico, né? Porque antecipou um pouquinho, e com isso houve uma perda muito grande em termos da florada. Com isso, o mercado está extremamente volátil, né, frente a todas essas possibilidades que teremos agora na safra 25. A safra 24 foi colhida, essa geada que ocorreu, ela só afetou a planta do 25, não a planta do 24. O ano de 24, como a gente já falou, batemos aí recorde na exportação. Se você imaginar que exportamos 50 milhões, consumimos 22, 23 milhões de mercado interno, nós estamos falando aí que tivemos que usar, né, no total 73 milhões de sacas, né? Quer dizer, qualquer número ele vai exigir que você tenha aí uma colheita muito grande, mais estoque, para que você tenha todo esse consumo, né? O inglês usa uma palavra que eu não gosto muito, chama disappearance, né? Que o café desaparece. Não é que ele desaparece, né? Ou ele é embarcado ou ele é consumido, né? E com isso, esse número muito, muito grande de Brasil, apenas Brasil, né? Ficou um marco muito importante. E essa volatilidade, essa incerteza, principalmente, nós vamos falar daqui a pouco sobre 25, trouxe aí um problema muito grande sobre teremos ou não teremos café pela frente. E isso refletiu demais em preços, tanto aqui no mercado interno, como nas bolsas, tanto arábica em Nova York, como em Londres, o Robusta. Ô Haroldo, eu acho que o nosso ouvinte que não é produtor rural, é só um consumista de café, tem algumas dúvidas. Por exemplo, duas questões. Uma primeira que é com relação ao ciclo do café. Você falou aí que essa geada vai afetar o café de 25, enfim. Como que acontece esse ciclo? O produtor planta hoje, vai colher quando? Qual é a melhor safra que ele vai ter daquele plantio que ele fez daquela área? Ótima pergunta, Francis. Por quê? Porque o apreciador de café, como você mencionou, né, que gosta de dividir esse seu café com seus amigos, com a sua família, e mesmo até como a gente usa uma palavra muito chique, chamado indulgência, né, como um benefício para você, como um agradecimento para você mesmo, né? Esse consumidor, então, tem que entender o seguinte: no Brasil,
apenas no Brasil, você tem apenas uma safra por ano. Ela começa normalmente, vamos falar assim, final de abril mais ou menos e vai até setembro. Ela começa primeiro numa região muito norte do Brasil, lá em Rondônia, os primeiros cafés que vêm, e esse café tem o Robusta Amazônica, tem o Conilon, e começa de lá. Depois disso, ele vem para a colheita, né? A época da colheita, o Brasil é muito grande, depois vem para o Espírito Santo, e aí nós estamos falando assim, abril, maio, começa a colheita em todo o seu vigor, e depois começa nas regiões aí da sua Minas Gerais, tão querida, que vai aí de junho e que vai até setembro. Como que se dá essa colheita, né? Essa colheita pode ser, na sua maioria das vezes, manual, ela pode ser mecânica, e tem um processo muito grande, porque a nossa área de extensão de colheita é muito grande. Então, ele tem que aproveitar naquele período onde a maturação do grão é a ideal, ele vai colher o máximo que ele puder, né? Vai processar, vai secar e vai depois aí se preparar para a comercialização do café, que vai ser classificado em vários tipos, não só de tamanho de grão, como de bebida, né? Ou seja, que tipo de café que aquele grão que foi colhido, foi tratado, ele vai gerar, né, a percepção sensorial. Esse ciclo todo que nós estamos falando, nós estamos aí falando aí, então, final de abril até mais ou menos setembro, é a época mais importante, que seria entre a colheita e o processamento de ter o café. Antes disso, obviamente, você tem que preparar a planta, ela tem a sua época de floração, a sua época de maturação, e precisa do ciclo da vida, né? Ela precisa do sol, precisa da chuva, inclusive até a seca, ela é importante, né? Para que com isso você tenha aí toda a melhor produtividade. No arábica, no café arábica, a planta, quando ela produz muito um ano, o outro ano ela produz menos. E por isso a gente atribui a isso uma bianualidade. Ou seja, um ano produz muito, outro ano produz menos, porque a planta ficou estressada, né? Esse produzir muito e produzir menos, tem um dos componentes que afetam muito isso, é a própria temperatura. Quando a temperatura está muito alta, ou quando não tem muita chuva, ou até quando chove demais, ela fica confusa, e isso pode sim dar uma desregulada nessa produção. E o Brasil colhe mais ou menos aí 68, 65 milhões de sacas, e um pouco mais, um pouco menos, mais dependendo da bienalidade. Lembrando que o Brasil, tem capacidade de novos clones, novos processos de colheitas, a nossa produtividade é excelente, temos café de montanha, temos café de cerrado, temos café quase a nível do mar, né? Ou seja, nós temos solos e climas diferentes e produzimos quase que qualquer tipo de café do mundo. Isso nos dá uma oportunidade tremenda na parte comercial e na parte de você ter a melhor apreciação do seu café. Você tem café para todos os gostos, mais ácido, menos ácido, e com isso ele dá essa tão deliciosa bebida aí que a gente desfruta com tanto prazer. Tá, agora vamos falar um pouquinho então do preço do café na gôndola do mercado. Subiu bastante, com certeza aqui no Brasil, mas nós temos uma boa parte que é exportada. Como que está o consumo, e principalmente aí nos maiores importadores do café brasileiro e de outros cafés também, que acabam influenciando também no preço final do café que será vendido nas bolsas, o Haroldo? Pois é, olha, essa é uma dúvida muito grande que nós vamos enfrentar agora em 2025, né? Como eu disse, esses preços internacionais bateram recordes tanto no Robusta como no Arábica. Isso obviamente refletiu no seu produto final, que é o cafezinho, tanto aqui no mercado interno como no mercado internacional. Vamos pegar um exemplo
no hemisfério norte, que poderia ser tanto os Estados Unidos como um dos maiores consumidores, que seria a Europa, né? São oportunidades que tivemos de não só estar presente, como conquistar novos ambientes lá dentro, e com isso o preço do café, esse preço que a gente viu tão alto, né, ele pode ter sido ou será absorvido, no nosso entendimento, por várias maneiras. Uma delas é a mais simples, o aumento de renda desse consumidor. Isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, onde eles contiveram a inflação, diminuíram a inflação, aumentaram a renda e, com isso, permitindo que houvesse uma absorção, né, dessa diferença do preço do café com o aumento de renda deles, permitindo que o cafezinho, no final, ficasse aí bem ajustado ou se ajustasse à renda dele. Lembrando que, como você tem muitas e muitas variações de tipos de café, quando você acha que está muito alto uma qualidade X, você sempre tem a oportunidade de experimentar uma qualidade Y ou até suas variações. Isso permite que você, por exemplo, tenha, nos países menos favorecidos, vamos chamar assim, onde o consumo, por exemplo, de café solúvel, ele é muito forte, uma das razões é que o preço por xícara de café, ele é muito mais barato do que o café torrado e moído, né, do café solúvel. E com isso permite que então que você continue tomando seu café, apreciando na sua forma e com outras alternativas. E essa é uma grande, nós estamos entendendo, uma grande oportunidade que vai ocorrer agora em 25, face a esses preços que tivemos aí em 24, carregando aí preços tão altos em negociação. De que forma que os Estados Unidos pesou nesse ano 2024 no mercado do café? Bom, os Estados Unidos, para o Brasil, ele é o maior país consumidor, né, do mundo. Ele consome mais ou menos 25 milhões de sacas. Eu disse há pouco que o Brasil consome 22, 23 milhões. A segunda parte, ele consome muito e muito do Brasil, né? Que isso, obviamente, é muito importante. Agora, a economia americana, em 2024, bateu recordes na Bolsa, bateu recordes de queda de desemprego e aumento dos empregos. O salário mínimo americano subiu, né? Então, tudo isso gerou renda, e essa renda é que nós estamos entendendo que pode sim absorver essa alta do preço do café. E lembrando que café, pouca gente pode ficar sem tomar café, né? E com isso ajuda bastante aí o nosso fluxo, que vai provavelmente, nós estamos aí com bastante experiência aí de que 2025 deve continuar, não nos níveis que passamos 24. Por quê? Porque não vai ter o café em si, né? A nossa oferta de café vai ser menor em 25 do que a que foi em 24. No entanto, esse ajuste de preço vai ocorrer e não entendemos que haverá grande problema de alteração de consumo. A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade?
é digno, correto, puro, agradável, é decente. Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está. Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.